A palavra do Senhor diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali Ele se faz presente, amém? Por isso estamos aqui, vamos adorá-lo de todo o nosso coração, pois Ele está aqui no nosso meio. Iremos ensinar uma nova canção a vocês hoje, onde ela diz que meus lábios sempre te louvarão, e que isso não seja mais uma frase de uma canção para você, para mim, mas que seja uma constância em nossas vidas, que possamos louvar e adorar de toda a nossa vida, amém? Bem-vindo neste lugar, Senhor. Clamamos por Tua presença, tens liberdade aqui no nosso meio, para fazer a Tua vontade. Te damos o controle de nossas vidas aqui, ó Pai. O Teu amor é devoto, nunca vi amor assim. Como uma aliança, como voto entre nós dois, o teu amor permanece em meio à tempestade e além do horizonte. Misericórdia atrás, fiel tem sido a mim, fiel sempre serás. Sei que nunca falharás, então cantarei, meus lábios sempre te louvarão. Sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Santa do Senhor, o único digno de todo nosso louvor, ó Pai. Pai para os órfãos, tua bondade não tem fim. Toma as minhas fraquezas e me tornas forte em ti. Me fazes mais como tu, me vestes de esplendor, trazes belezas das cinzas. Tua noiva eu sou, livre da vergonha da condenação, conhecido quem tu és, então cantarei, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios sempre te louvarão, sempre claro meus lábios, meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão, meus lábios. Te louvarei.
meus lábios sempre te louvarão, sempre cante mais te forte todo o seu coração. Meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. meus lábios sempre te louvarão, sempre te louvarão. Senhor, queremos ver a tua face aqui nessa igreja, Pai. Queremos que o Senhor tenha mais para nós aqui, Deus. Queremos no sobrenatural que vem de ti, ó Pai. Queremos que ao mover nessa igreja do Senhor, ó Pai, podemos sentir a sua presença neste lugar. Não há mais nada que queremos, ó Pai, senão estar a seus pés, ó Pai, e te adorar, ó Pai, e te engrandecer, ó Deus. De tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei para te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. És para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória, e então eu correrei para te encontrar. E então me lançarei teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Libera o seu poder sobre nós, ó Pai. Vem com a cura e restauração, ó Pai. Traz o renovo para nossa igreja, Pai.
Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, Nada mais importa. Espírito Santo, eu sei por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, Totalmente. aleluia, Pai, nos entregamos a Ti, ó Deus. Tu és grande, Pai, não há ninguém como Tu, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Nós iremos declarar com essa canção, ó Pai, que Tu és grande, ó Pai. Grande é o Senhor, Deus. És a vida, és amor, és a luz na escuridão, a esperança, Tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. És a vida, és amor, és a luz na escuridão, a esperança, Tu restaura todo o coração. Grande é o Senhor, meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, tudo é Teu. Meu louvor é pra Ti, pois tudo é Teu, Jesus. Você pode dar canção, iremos declarar com fé, dizendo que toda a terra irá clamar o nome do Senhor. Não terá ninguém debaixo dos céus que não irá falar a grandeza do Seu nome.
toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, toda a terra clamará, nosso louvor subirá. Grande é o Senhor, o louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. O louvor é pra ti, pois tudo é teu, tudo é teu. Meu louvor é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Eu queria que você nesse momento pudesse fechar os seus olhos. Que louvor você tem a dar, a oferecer àquele que é todo poderoso, grandioso, exaltado, supremo, aquele que é digno de toda adoração. Que louvor você pode entregar? Que louvor você pode dar ao nome que está sobre todo nome, ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós para nos apresentarmos diante de tão grande santidade? Quem somos nós para oferecer algo que agrade aquele que é santo, 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 e que não há outro que possa ser comparado à sua beleza e à sua santidade? Por isso feche os seus olhos nesse momento e olhe para dentro do seu coração. Pergunte a si mesmo se o seu louvor é um louvor que é fruto dos lábios que confessam o nome de Jesus. Pergunte se o seu louvor é um louvor de gratidão ao Deus que domina e governa sobre todas as coisas. Pergunte a você mesmo se você está oferecendo algo de valor ao altar e à presença de Deus, ou se você veio assistir a uma celebração, ou se você veio ser espectador de um momento de celebração. Pergunte a você mesmo se o seu coração está sendo capaz de dizer a grandeza, o poder desse Deus, a quem nós reconhecemos todo o poder e toda a autoridade. Senhor Jesus, nos perdoe pelo nosso louvor frágil. Senhor Jesus, nos perdoe pelo nosso louvor pequeno. Senhor Jesus, permita-nos agora nesse momento nos envergonhar diante do que oferecemos ao Senhor, Pai, porque oferecemos muito mais ao nosso trabalho, oferecemos muito mais aos nossos cônjuges, entregamos mais aos nossos filhos, fazemos mais pelos nossos amigos, mas quando chega o momento de entregarmos a Ti, de nos rendermos a Ti, parece que estamos diante do imaterial, parece que estamos diante do intangível, parece que estamos diante do abstrato, e então nós empobrecemos as nossas palavras, empobrecemos as nossas atitudes, empobrecemos a nossa linguagem corporal, porque parece que estamos tão longe de Ti, parece que o Senhor está tão distante de nós, Senhor. Deus, lá fora a nossa linguagem corporal é de quem está alegre, é de quem está feliz, a nossa linguagem corporal é de quem é autoconfiante, mas aqui dentro às vezes a nossa linguagem corporal é de quem está cansado, é de quem está abatido, é de quem não tem nada a dar de louvor, Deus. Oh Deus, nós estamos pedindo que essa noite o nosso louvor seja para Ti, não seja para homens, não seja para igrejas, não seja para instituições, não seja para esse mundo, não seja para essa terra, não seja para autoridades instituídas, mas seja somente para Ti, pois o Senhor é digno, o Senhor é merecedor de todo louvor. Oh meu irmão e minha irmã, Deus estará dando mais uma oportunidade para você. Ao cantarmos mais uma vez, o meu louvor é para Ti, eu quero convidar você a fazer isso da melhor maneira possível.
da melhor maneira que você pode entregar. Não é por palavra, não é por gritar, irmãos, não é por falar mais alto, porque nós não estamos em busca de barulho, não é por levantar apenas as mãos, porque nós não queremos apenas gestos. O que está dentro do seu coração vai fluir e vai chegar e vai crescer e vai se avolumar a cada vez mais, como uma onda passando sobre você. Então vamos dizer isso. Você pode dizer cantando, você pode dizer com palavras, você pode dizer chorando, você pode dizer se ajoelhando, você pode dizer sorrindo, mas diga que o seu louvor é para o Senhor. Vamos dizer: o meu louvor é para ti. Meu louvor É para ti, pois tudo é teu, tudo é meu, não é meu, é pra ti. tudo não é meu, pois tudo é teu, só teu. Meu louvor, É pra toda adoração, toda glória, todo louvor, toda glória é pra ti, pois tudo é teu, Jesus. Levante as suas mãos assim. Levante suas mãos. Entregue a sua vida, não sua palavra. Entregue o seu coração e não a sua melodia. Tudo é teu, Jesus. Pois tudo é teu, Jesus. Tudo é teu, só pra ti. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que vivemos é para ti, Jesus. Senhor, nós nos unimos ao coral celestial de anjos, nós unimos ao coral terreno da criação, e nos unimos como igreja espalhada sobre a face da terra para dizer: o nosso louvor é a ti, pois a glória é para ti, o louvor é para ti, a honra é para ti. E a igreja de Jesus está aqui para manifestar a sua glória, o seu poder, o seu louvor e toda a adoração ao nome que está sobre todos os nomes. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, e não há outro maior, não há outro melhor, não há outro tão maravilhoso. Eu quero fazer algo com você aqui essa noite. Eu queria que apagasse as luzes de cima de nós aqui, por gentileza, e colocasse no fundo apenas a frase: grande é o Senhor. Pode apagar tudo. O que você pode dizer sobre esse Deus, sem olhar para nós, sem haver nenhuma interferência humana? O que você poderia dizer a esse Deus? O que Ele é bom para você? O que Ele fez por você? E o que você pode dizer: Senhor, muito obrigado, meu louvor é para ti. Eu quero convidar você a fazer isso nesse momento aí no seu lugar, do jeito que você pode fazer, mas com a sua palavra e com os seus lábios. Fala: Senhor, o Senhor é grande, grande, o Senhor é grande. Vamos encerrar agora. Jesus.
Esse nome, queridos, merece a honra, o louvor, a glória. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor, amém, irmãos? Então eu gostaria que você olhasse para a pessoa que está perto de você aí, cumprimentasse e dissesse: grande é o Senhor, e Ele é maior que o coronavírus, pode ter certeza disso. Deus abençoe você que nos assiste pela internet também. Obrigado por estar aqui conosco. Que Deus possa te abençoar grande e infinitamente também, e possa ministrar sobre o seu coração essa noite nesse lugar. Meus irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos essa noite aqui nesse lugar. Estamos sentindo a falta de algumas pessoas aqui por causa do temporal que pegou agora há pouquinho na nossa cidade, mas graças a Deus que refrescou um pouquinho. E você que foi visitante de primeira vez aqui nesse lugar, que bom, você encarou aí um mau tempo e acabou chegando nesse lugar. E a gente gostaria de não apenas te dar uma acolhida e dizer boas-vindas, mas nós gostaríamos de recompensar a sua vinda nesse lugar te entregando um presente. O mesmo pessoal que estava de camiseta vermelha te cumprimentou na entrada, é o mesmo que vai entregar um presente para você na saída. É só procurá-los ao fundo e eles estarão lá para entregar o kit do visitante que nós preparamos para esse dia, para que a gente pudesse estar juntos aqui. E eu quero agradecer a Deus pela sua visita, pela sua presença aqui conosco. Deixa eu passar alguns avisos aqui rapidinho para você, para que você saiba o que está acontecendo na nossa igreja. Em primeiro lugar, o Bazar Missionário aconteceu sábado retrasado e durante a semana até quinta-feira. Eu quero agradecer a Deus pela generosidade dessa igreja, que doou muitos itens e artigos para que a gente pudesse fazer um bazar lindo e maravilhoso. Nós tivemos aqui centenas de pessoas que passaram para visitar o nosso bazar, receberam um material de boa qualidade, a baixo custo, e nós abençoamos a nossa população. Para você ter uma ideia, uma pessoa queria fechar o bazar e vir aqui, ela é dona de um lugar de revenda de roupas usadas, ela queria vir escolher aqui e depois levar para o seu bazar. E nós falamos: não, nossa proposta é abençoar a comunidade, não adianta você pagar barato aqui e vender caro depois. Então nós deixamos aqui para que as pessoas pudessem escolher roupas baratas, bonitas, graças à sua doação, que vão ser muito úteis para as pessoas que vieram aqui participar do nosso bazar. E também você que trabalhou, teve uma equipe gigantesca, mais de 40 pessoas atuaram no bazar, etiquetando, lavando roupa, passando, limpando tênis, decorando. Muito obrigado, louvado seja Deus pela sua participação. Fica aqui a nossa gratidão pelo Bazar Missionário, e vem o próximo aí no mês de outubro, tá bom? Você que quer ser membro da nossa igreja, está conosco há uma boa caminhada e não sabe como funciona, você precisa participar de uma sala de preparação, e ela vai começar agora no mês de abril. Então, por gentileza, dê o seu nome. Nós estamos já encerrando as inscrições para a gente poder coordenar os nossos irmãos e irmãs que querem participar do batismo e da profissão de fé. Você que está vindo de outra igreja evangélica e também quer ser membro dessa igreja, também precisa fazer o mesmo procedimento, só tem que dar o nome e fazer a sua inscrição, tá bom? Pastor, eu não sei se eu estou preparado ainda para o batismo, eu não sei se é um momento. Faça a sala, venha participar, e depois você vai dizer se é o seu momento ou não. Nós ficaremos muito felizes se você continuar sendo frequentador depois e falar: não é meu momento de batizar. Mas nós ficaremos muito mais felizes se você decidir por batizar e fazer parte da família Presbiteriana Independente de Sertanópolis. Então, fica aí o nosso convite. Não vá embora sem falar com a Edilane, ela está ao fundo da igreja lá, nossa secretária, para poder anotar o seu nome e poder participar conosco, tá bom? Você que quer ter uma experiência de oração, todo mês nós temos a vigília, e esse mês será no dia 20 de março, às 22 horas, saindo daqui da frente da igreja. Se você tem o interesse de participar e quer estar conosco, sexta-feira, dia 20, às 22 horas, aqui conosco. E encontro de empresários, a gente está na terceira edição, terceira edição. Nós tivemos aqui na primeira vez o Fabiano Zanzin, ele é coaching, e ele estará aqui conosco novamente para poder dar uma palavra que foi muito legal, muito boa. A primeira vez que ele veio, trouxemos de volta. Você que é empresário, venha. Você que é empreendedor, venha. Você que deseja empreender no futuro, venha. E você que tem amigos que são empresários, traga-os com você, venha trazê-los, veja também participante. Nós estamos preparando uma noite especial para acolher bem todos os empresários e empreendedores da nossa igreja. Eu não queria que nenhum empresário da nossa igreja ficasse fora, irmãos. Nós estamos fazendo isso principalmente para vocês, para dar uma revigorada, para dar uma reanimada, para sair dessas notícias de coronavírus, de ficar compartilhando, bactéria para um lado e para o outro, postando no Facebook. Está na hora de a gente sonhar, ir para frente, avançar. E eu quero convidar você, empresário, empreendedor, para vir. A gente faz um evento desse, tem custos, e aí o empresário da nossa igreja fica longe. Não, é principalmente para você,
mas também para as pessoas que quiserem participar da nossa cidade, tá bom? E o último aviso, que é muito, mas muito importante, é a Assembleia da Igreja, que vai acontecer no próximo dia 5 de abril. Agora eu estou certo, de manhã eu falei a data errada. Dia 5 de abril, um domingo de manhã. Lembra que eu falei para vocês que nós estávamos negociando terrenos na cidade? Pois bem, nós agora mudamos a proposta, estamos numa outra localização, e Deus nos preparou uma oportunidade para que a gente possa adquirir um terreno onde podemos sonhar muito maior do que nós então imaginávamos, e queremos compartilhar esse sonho com você, para que você, membro da igreja, possa provar, possa vir na Assembleia, e nós possamos então adquirir essa propriedade e começar a sonhar. Lembra que a gente estava comprando um terreno de 3.000 metros quadrados, 3.200 metros quadrados? Então, nós mudamos um pouquinho a proposta. A gente quer comprar algo 10 vezes maior. Não, 10 vezes é pouco, um pouquinho mais, dá 12, 13 vezes maior. Então, no domingo de manhã, você vai saber onde é. Você deve estar pensando, bom, era 3.000 metros quadrados, era 600 mil, então agora deve estar em torno de uns 3 milhões. Venha domingo de manhã, que a gente vai apresentar para você, vai mostrar o lugar, vai mostrar os nossos sonhos, e você, membro da igreja, vai poder ver como nossa igreja tem sido abençoada, e como Deus está nesse negócio também, tá bom? Conto com você, domingo dia 5 de abril, é dia de ceia, você não pode faltar mesmo. Então 9h30 e 19h30, a gente vai fazer a reunião de manhã e de noite, você vai votar, a gente vai computar os votos da manhã, computar os votos da noite, se a maioria for favorável à aquisição, registramos em ata, nosso presbitério libera e nós adquirimos o terreno, tá bom? Então a gente conta com os membros da igreja para poderem participar da nossa assembleia. Você pode estar dizendo, mas pastor, a gente acabou de reformar a igreja. Não reformou, irmãos, está acabando, ó. Tem um pedacinho ali para terminar, a entrada não está legal, temos coisas para fazer, mas Deus tem dado-nos oportunidade de sonhar, graças à sua generosidade. Porque todas as vezes que você vem aqui à frente e entrega algo ao Senhor, todas as vezes que você deposita na conta corrente da igreja, naquele valor que você tem sido fiel mensalmente, todas as vezes que você investe em algo na nossa comunidade, isso retorna isso que você está vendo aqui. As nossas crianças não estão mais no calor lá, sabia? Nós colocamos um climatizador lá essa semana, as crianças estão no lugar mais apropriado para serem atendidas. Ou seja, a gente quer melhorar, a gente quer crescer, só que só pode fazer isso com custos. E tudo isso a gente pode fazer porque você é generoso. Se você parar com a sua generosidade, nós paramos os investimentos. Mas se você continuar, nós vamos continuar retribuindo isso à igreja, ao povo de Sertanópolis, ao povo de Deus e ao reino de Cristo sobre a terra. Então continue sendo generoso, sua participação vale muito, qualquer valor, qualquer quantia, da maneira como você entrega. Aqui não é universal, onde a gente dá 100 e recebe 200, aqui, irmãos, você pode entregar no Senhor, entregar no altar do Senhor e dizer, Senhor, aqui está a contribuição. O Senhor não vai devolver o dobro para você, porque o dobro é muito pouco. Eu sei que Ele devolverá em bênção e graça, em saúde, e alegria, prosperidade, e prosperidade é isso, financeiro e muito mais. Então venha à frente enquanto nós cantamos. Se você veio preparado, venha devolver o seu dízimo, sua oferta. Se você não veio preparado e está nos visitando, não se constranja, isso está tudo em ordem, Deus conhece o nosso coração, tá bom? Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, enquanto nós cantamos essa canção. Você pode vir aqui à frente, devolver o seu dízimo e a sua oferta. Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando o teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor, quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu
Amém, você pode se assentar. Quero louvar a Deus por essa comunidade, que eu falo assim, sempre é uma alegria, é um privilégio ser pastor de um povo tão celebrativo, de um povo tão generoso como esse. A gente tem visto cada milagre aqui, irmãos, e um desses milagres é a gente poder sonhar e trazer também pessoas de fora para poder ministrar e também falar de uma palavra do coração de Deus a vocês, né? Com o passar do tempo a gente vai enjoando do pastor Denis, né? Então as coisas vão ficando um pouco mais cansativas. Então eu trouxe o pastor Marcos, que é um grande amigo nosso lá de Dourados. Nós ficamos praticamente 6 anos em convivência lá naquele lugar, e temos um carinho muito especial. Já fui ministrar na igreja dele, e é a primeira vez que ele vem ministrar na nossa. Então o pastor Marcos está aqui. A esposa está aqui ou está lá no Celebra com as crianças? Já está aqui? Está lá no fundo, a Fernanda, está lá as crianças também, o Hugo e o Vitor. Quero agradecer a Deus pela família que ele tem, que veio também nos prestigiar, e hoje ele vai compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. Pastor, obrigado por ter aceito o convite. Deus te abençoe grandemente. Fique à vontade. Amém, glória a Deus. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Amém. Quantos estão felizes aqui? É muito bom, né, servir a Deus. E deixa eu dizer algo, quem não está, vai ficar. Amém? Porque a alegria que vem do Senhor, nossa força é. Amém? Deus quer te ver sorrindo, né? Quantos aqui são pais, têm filhos, né? Que pai que quer ver o filho triste, cabisbaixo, isolado? Não é verdade, irmãos? E Deus, Ele olha para você, Ele quer ver você sorrindo, de bem com a vida, cabeça levantada, cheio de planos, cheios de projetos, cheio de propostas aí na sua vida, para viver os melhores dias da sua vida. Amém? Sabia que os melhores dias estão por vir? Quantos creem nisso? Eu creio, irmão, sabe por quê? A Bíblia diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Quantos amam ao Senhor aqui? Amém? Glória a Deus. Então é o que Deus tem preparado. E eu creio, irmãos, que o melhor está por vir. Os melhores dias estão por vir. Amém? Ah, pastor, mas esse verso aí fala do céu, que lá no céu Deus tem preparado. Não, irmãos, não fala do céu, não. O céu é inexplicável. O céu é um lugar maravilhoso, sem palavras. Mas esse texto fala daqui, do projeto que Deus tem para a sua vida. Ele quer ver você bem em todas as áreas, em todas. Enquanto cantávamos aqui, grande é o Senhor, né? Aquela canção linda que nós declaramos, grande é o Senhor. Eu me lembrei de uma história. Um menino chegou para o seu pai e lhe perguntou: pai, qual é o tamanho de Deus? Que pergunta, né, irmãos? E aí o pai ia passando um avião lá dos céus. Aí o pai falou: filho, você está vendo aquele avião? Tô, pai. Você acha que ele é grande ou ele é pequeno? Ah, ele parece que é pequeno, ele está desse tamanhozinho assim. Aí o pai falou: tudo bem, entra no carro. Entraram no carro e foram até ao aeroporto. Chegou, o pai se aproximou perto daquela aeronave, aquele Boeing, e falou: filho, e esse avião, você acha que ele é grande ou ele é pequeno? Aí falou: não, pai, esse é grande. E o pai disse: esse é o mesmo que estava voando. A diferença é a distância que você ouviu. E Deus é assim, irmãos. Ele é grande, mas se estamos longe dele, nós pensamos que ele é pequeno. Mas aí você vai se aproximando dele, vai se aproximando, e você vai percebendo que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, de ser exaltado, mais temível e mais terrível do que os falsos deuses. Amém? Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, Ele é grande, e Ele quer ser grande na sua vida. Amém? Ele vai abrir portas, vai restaurar todas as coisas, porque é o projeto que Ele tem para você, que você viva os melhores dias da sua vida para a glória dEle. Amém? Nós estamos aqui, estivemos ontem, foi muito bom, estivemos hoje de manhã, foi muito gostoso. É sempre bom falar da graça, do amor desse Deus, compartilhar a sua palavra. É uma grande
é um grande privilégio, uma grande responsabilidade, mas amanhã eu já estou voltando para casa de manhã, então eu já quero agradecer o pastor Denis, a Vanessa, a pastora Vanessa. Eu chamo toda a esposa de pastora, porque a família é pastoral, irmãos, né? O pastor não é pastor sozinho, né? Eles se empenham nas visitas, nos trabalhos, nos discipulados. Muito obrigado pelo cuidado, pelo carinho, tá bom? Quero agradecer ao Tiago e a Maíse, né? Maíse, eles estão aqui? Muito obrigado, tá? Lugar maravilhoso ali. E eu estava pensando, conversando com a minha esposa, acho que a gente vai tirar uns 3 dias aqui, pastor, para passar uns 6 meses ali naquele lugar, tá bom? Né? Luiz, cadê o Luiz? O Luiz está por aí ou tá lá? Luiz e a família, que almoço maravilhoso, hein? Muito obrigado. Irmãos, estou sendo muito bem tratado aqui neste lugar. Que Deus abençoe, que Deus os recompense e que Deus os aumente mais e mais, a vós e aos vossos filhos, amém? Para a glória dele, muito obrigado de coração. Nós estamos falando sobre as últimas palavras de Jesus. As últimas palavras, Jesus ele pronunciou na cruz do Calvário, pelo menos 7 frases, e hoje pela manhã nós falamos de uma delas que está em Lucas, no capítulo de número 23, o verso número 34. Esse texto vai aparecer aqui, e nós vamos, você já conhece essa fala, é uma das falas mais marcantes que Jesus já pôde dizer na cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Essa fala do Senhor Jesus expressa um coração perdoador e um coração que temos que imitar, um coração que devemos ter. Pai, perdoa-lhes, Pai, não lhes impute esse pecado, Pai, não leve em consideração a grosseria. E quando Jesus está dizendo isso, ele está se referindo ao quê? Ele está se referindo à traição de Judas, ele está se referindo à negação de Pedro, ele está se referindo ao abandono dos discípulos, ele está se referindo à ingratidão da multidão, que ora comeu do pão que ele multiplicou, que ora recebeu as curas que ele fez, que ora viu muitos e muitos milagres acontecer, e que agora estava gritando: solta Barrabás e crucifica Cristo. Que uma multidão ingrata, na hora que estava recebendo, beleza, dali a pouco foram incitados, e agora estavam desprezando, abandonando, estavam maltratando. Pai, perdoa-lhes. Jesus estava se referindo à omissão e à indiferença de Pilatos, aquele que lava as mãos e fala: olha, eu não quero me envolver com isso. Jesus estava se referindo à tortura dos soldados, que tinham prazer em torturar pessoas, simplesmente pelo prazer de vê-las sofrer. Jesus está dizendo: Pai, perdoa. Perdoa quem? Perdoa aqueles fariseus, aqueles sacerdotes, que com as suas mentiras, suas falsas acusações, incitaram o povo, o condenaram à morte. Jesus estava dizendo: Pai, perdoa por esse desprezo. Eles, na verdade, não sabem o que estão fazendo. Essas palavras de Jesus, ele poderia ter dito naquele exato momento. Ele poderia morrer na cruz, salvar a toda a humanidade, mas ele poderia ter dito: Senhor, mas eu quero vingança. Eu quero que quanto a esse o Senhor pese a sua mão. Mas essas não foram as palavras. E nesse contexto, querido, eu gostaria de voltar lá para o Getsêmani. Naquela mesma noite em que ele pega os seus discípulos, ele sai do cenáculo da ceia e ele vai para o Getsêmani orar. E os seus discípulos não podem acompanhá-lo, eles dormem, estão cansados, na verdade estão opressos, sobrecarregados, e eles dormem. E aí Jesus então volta e fala: ei, vocês não podem orar comigo, minha alma está aflita até a morte. E agora levantem e orem por vocês,
para que vocês não caiam em tentação. Porque Jesus já havia alertado Pedro: Pedro, Satanás te cirandou, e ele pediu para que ceifar a sua vida, mas eu intercedi por você, Pedro, e você vai se converter, e você será uma bênção. E Pedro falou: eu, Senhor, eu nunca vou te abandonar, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Na verdade, eu estou pronto a ir para morrer junto com o Senhor. Essas foram as palavras. Então Jesus está ainda ali com seus discípulos. De repente, Judas, o que estava ceando com ele agora, momentos atrás, horas atrás, agora Judas então sai, faz um acordo com os sacerdotes, os fariseus, e diz: olha, eu sei onde ele está, eu sei, ele está orando num lugar, e nós orávamos muitas vezes com ele, vamos prendê-lo, agora é o melhor momento. Então chega aquela multidão de fariseus, de sacerdotes, de pessoas religiosas da época, e com soldados, e vem para prender o Senhor Jesus. Pedro então com um beijo trai. E queridos, e quando eles estão indo, os sacerdotes, naquele meio tem um jovem chamado Malco. Ele é servo do sumo sacerdote, ele está lutando por uma boa causa. É como talvez quem tem uma ideologia política, ou de direita ou de esquerda. E é interessante que você conhece pessoas que militam, que lutam por uma causa. E não adianta falar: não, a sua visão está errada. Não adianta. Você compra briga, você perde amizade, a pessoa não muda a sua posição, a sua ideologia, a não ser por um milagre. E quando a pessoa está cega, ela faz coisas absurdas. Vocês querem ver, por exemplo, tem corintiano aqui? Tem? Tem? Olha aí, a cegueira. Está vendo, irmão? Tem palmeirense aí? Não tem copinha e não tem mundial. E é cego, olha. Entendeu, irmãos? Aí adianta eu falar: o Santos é bicampeão mundial. O rei Pelé, o rei do futebol é santista. Vocês vão mudar de time? Está vendo? Não adianta, irmão. Então tem coisa. E esse jovem, ele tinha uma ideologia. Ele defendia o judaísmo. O judeu, ele é muito zeloso da lei. Ele fala: vamos prender esse farsante, está enganando a multidão. Porque, irmãos, essa era a sua escola. Ele achava que ele estava fazendo bem, então agora ele se direciona para o Getsemane também, para acabar com toda aquela farsa, para prender Jesus. E talvez, irmãos, ele se aproxima primeiro que os soldados romanos. Então, queridos, chega perto de Jesus, e Pedro tinha dito o que para o Senhor Jesus? Lembram-se as palavras de Pedro? Senhor, ainda que todos te deixem, eu não te deixarei. Se necessário for, vou morrer com o Senhor. E aí, irmãos, esse texto de Lucas, ele nos ensina algo muito interessante. Quando Malco chega ali, Lucas 22, quando os soldados chegam para prender no Getsemane, nós vamos ler do verso 49 ao 51, Malco provavelmente se aproxima muito de Jesus, chega pertinho de Jesus, porque queria vê-lo preso. Só que Jesus estava cercado pelos seus discípulos, e Pedro lhe faz algo que poderia mudar a vida de Malco para sempre. Um menino cheio de sonhos, cheio de projetos. O texto de Lucas, no capítulo de número 22, o verso de número 49, até o verso de número 51, ele vai contar a seguinte história. Ele vai dizer assim, queridos: ele vai dizer assim, ó. Aí, viu? Ele vai dizer assim: ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhes disseram: Senhor,
Atacaremos com espadas? Senhor, vamos para a guerra, vamos para cima, vamos resolver isso na força. E aí Jesus lhe dá uma resposta. Olha a resposta de Jesus, o próximo verso. Um deles já nem esperou a resposta de Jesus, pegou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Vocês estão comigo? Quantos estão comigo aqui? Decepando-lhe a orelha direita. A Bíblia traz alguns detalhes, irmãos, que é impressionante. Eu lia, eu achava, tanto faz, orelha direita, orelha esquerda, né? Tudo é orelha mesmo. Não, mas a orelha direita tem algo especial. E aí, queridos, quando isso acontece, Jesus vendo aquela cena, Malco talvez começa a gritar de dor e a clamar por misericórdia, dizer: Senhor, meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Talvez procurando a sua orelha no chão. Jesus, porém, respondeu: basta. Jesus disse para os seus discípulos: ei, cesse, guardem a espada, não façam assim. Nós não vamos atacar ninguém com a espada, basta. Malco, vem aqui. E aí ele chegou, com licença, você vai ser o Malco nessa noite. Chegou, tocou a orelha direita, irmão, já estava errando a orelha, né? E a curou totalmente. Amém? Agora, queridos, pastor, tá bom, o que isso tem a ver com a minha vida? Legal a história. Irmãos, o texto de João, graças a Deus pelos detalhes da Bíblia. O texto de João, ele é meio dedo duro. Ele dá nome aos bois. Ele não fica dando voltinha, não. Lucas não teve coragem de citar nomes. Mas João, no capítulo de número 18, verso número 10, o texto diz assim: e Pedro, foi o Pedrão, aquele Pedro, pedrada, que Jesus disse: tu és pedra, Simão, você é uma pedra. Simão Pedro, que trazia uma espada, irmãos. Simão Pedro trazia uma espada. Quem traz uma espada, faz o que, irmãos? Dá espadada. Trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele menino se chamava Malco. Então nós sabemos aqui o nome dele, quem foi que fez, e o nome de quem feriu, e o nome de quem foi ferido, e o nome de quem curou. 3 pessoas se destacam nesse texto, e uma história de perdão muito linda acontece aqui. Malco veio com os inimigos para prender Jesus. Jesus poderia ter olhado para Malco e ter dito: bem feito, quem manda está do lado errado. Isso foi pouco, mas foi isso que Jesus fez? Não. 3 pessoas se destacam, 3 nomes: o que fere, o que é ferido e o que cura todas as feridas. Amém? Eu quero nesta noite dizer para você, talvez você esteja aqui hoje ferido, com a orelha decepada. Talvez você esteja aqui e você já feriu alguém, já decepou a orelha de alguém. Mas nesta noite eu tenho certeza que está aqui aquele que cura as orelhas decepadas e feridas pela vida. Aquele que restaura todas as coisas. Ele está aqui e Ele quer nos tocar hoje. Tocar onde está ferindo, onde está sangrando. E Ele quer colocar um ponto final nessa hemorragia na alma, que vai esvaindo e tirando a nossa força e nos prejudicando. Agora, pastor, o que mudaria na vida de Malco se ele ficasse sem a orelha? Irmãos, mudaria tudo, porque ele era o servo de um sumo sacerdote. Em Levítico, no capítulo de número 18, Levítico nos ensina, na verdade 21, verso 18, nos ensina, irmãos, que um sacerdote da linhagem de Arão não poderia ter nenhum defeito, nenhuma deformidade,
como um representante de Deus, teria que ser a figura de um homem perfeito, para estar entre Deus e o povo, para ser a ponte, para ser o intermediário entre Deus e os homens. O sacerdote é um representante de Deus na terra, assim como um pastor o é, assim como missionários são, assim como cada cristão é. Então esse texto de Levítico vai dizer: nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se, ninguém que seja cego, aleijado, ou tenha rosto defeituoso, ou corpo deformado. O verso de número 21 também vai dizer assim, olha só, Levítico 21, o verso número 21, nenhum descendente do sacerdote Arão, que tenha qualquer defeito, poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Irmãos, ali o sonho daquele menino foi por água abaixo. O seu futuro tinha terminado ali, naquela noite. Ele teria que escolher outra profissão. Ele teria que escolher outro caminho. Quando Pedro lhe faz isso, Pedro coloca um ponto final nos projetos daquele menino. Eu não sei se você já viveu essa experiência, espero que não. Eu não sei se alguém já tentou colocar um ponto final na sua vida. Mas deixa eu dizer algo para você, Deus é especialista, irmãos, Deus tem um lápis, que é muito interessante, que o ponto final, para se transformar em vírgula, é muito simples. Deus pega os pontos finais e faz um tracinho, estica um pouquinho, e ele não se torna um ponto final, se torna uma vírgula, porque a história continua. E a história de Malco continuou. A espadada foi um ponto final no futuro dele. Jesus colocou uma vírgula e falou: vem aqui, Malco. E a curou novamente, a restaurou novamente. Olha só que interessante, irmãos. Levítico, capítulo de número 8, verso de número 23. A ordenação de um sacerdote, a consagração como era feita. O texto vai aparecer aqui e ele vai nos ensinar. Moisés sacrificou o carneiro e pôs um pouco de sangue na ponta da orelha direita. E ele pegou um pouco de sangue e também colocou no polegar da mão direita e também no polegar do pé direito, porque isso tem um propósito. O sacerdote precisa ouvir a Deus, ele precisa tocar em coisas santas, e ele precisa andar em um caminho reto. Por isso a orelha, por isso o polegar da mão e o polegar do pé. E por isso que o sacerdote não poderia ter nenhum defeito. E aqui, queridos, quando Pedro dá aquela espadada, ele está colocando um ponto final. Mas Jesus estava presente. Amém? Ele foi atacado por Malco. Ele foi julgado por Malco. Malco o condenou em seu coração. Charlatão, enganador, traidor. Vamos acabar com essa farsa agora. E Jesus sabia o porquê Malco estava ali. Mas Jesus, ele tem uma palavra que emana do seu coração, que sai da sua boca, que sai do seu coração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Queridos, eu posso tirar algumas lições aqui para nós orarmos daqui a pouco e ir para casa. Quando esse cenário todo se desenha, eu aprendo pelo menos 3 verdades. Primeiro, pessoas que não deveriam também ferem outras pessoas. Pedro era um discípulo, irmãos. Pedro andou 3 anos com Jesus. Pedro aprendeu sobre amor. Pedro aprendeu sobre perdão. Vocês se lembram uma vez que Pedro quis fazer uma moral com Jesus e falou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo em um mesmo dia? Até 7. Aí Jesus falou: não, até 70 vezes 7. Quantas vezes forem necessárias. Não há limites para o perdão. Perdoe. Irmãos, Pedro caminhou 3 anos com Jesus, viu como Jesus tratava as pessoas.
Ele viu Jesus cruzar um mar, uma tempestade, irmãos, ir do outro lado para libertar um homem que estava preso por espíritos malignos, que andava dia e noite, clamando pelos montes, ferindo-se com pedras, e nem com correntes, com cadeados, as pessoas poderiam segurá-lo. Ele era um louco, varrido, sem família, morava no sepulcro, não dormia, atormentado. E Jesus então atravessa um mar, enfrenta uma tempestade, para ir do outro lado e dizer para aquele homem: legião, sai dele, saia dele. E de repente esse homem se vê assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é amor, isso é graça, isso é misericórdia de Deus. Pedro viu tudo isso. Pedro viu Jesus alimentar uma multidão, irmãos, de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com nada, com apenas 5 pães e 2 peixes. Irmãos, deixa eu consertar o que eu disse. Jesus não multiplicou os pães. Sabiam disso? Jesus não multiplicou os pães. A Bíblia diz que, tendo dado graças, ele o partiu. Jesus partiu os pães. Jesus repartiu os pães, amém? Fica um princípio, a lição: quando eu reparto o que Deus me dá para ajudar os outros, aquilo se multiplica, irmãos. Quando você trouxe o seu casaco, a sua calça, o seu tênis para abençoar pessoas, isso vai se multiplicar na sua vida. Cada centavo depositado aqui em prol do reino se multiplica na vida das pessoas. Jesus não multiplicou, ele apenas repartiu com quem tinha fome. Amém, queridos? Pedro andou com Jesus e o viu fazer isso. E agora, queridos, Pedro está ali colocando um ponto final na história daquele moço. Pedro está ferindo. Quem não deveria ferir, fere. Infelizmente. Quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, está dizendo de Pedro também. Querendo defender Jesus, querendo mostrar que ele era fiel ao Senhor. Irmãos, e quantas vezes nós fazemos isso, nós pastores, para defender a fé, o Evangelho, a Bíblia? Não, você está errado, né? Quantas vezes eu já acabei ferindo pessoas. Hoje eu procuro ser amigo de todos, não discuto religião, tenho amigos espíritas, tenho amigos católicos, muitos mesmo, testemunhas de Jeová. Pastor, e você, o que você acha da Bíblia? Olha, querido, com você eu não discuto, eu permaneço amizade, nós não conversamos, não converso, irmãos, me recuso. Lembra que eu falei de ideologia, de ponto de vista? Só o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu zelo pela amizade, tenho amizade com muitas pessoas, irmãos. Pessoas que não deveriam ferir, ferem. Infelizmente, irmãos, nós vemos todos os dias histórias aí por esse Brasil afora, do marido que mata a mulher, mata os filhos e se mata. Meu Deus, não dá para entender isso. Irmãos, de pai, tio, avós que deveriam proteger as crianças, as violentam, tocam nelas indevidamente. Irmãos, ontem à noite nós falamos sobre discipulado, um aulão de discipulado. E queridos, discípulos transmitem amor. Discípulos não foram feitos para machucar. Discípulos são feitos para sarar a vida das pessoas, amém? Para curá-las. Deus não nos chamou para ser coveiros, mas para ser parteiros. Nós não somos chamados para enterrar o sonho de ninguém, a vida de ninguém. Nós somos chamados, irmãos, para trazer, dar luz, para trazer pessoas à vida, para injetar esperança, para injetar ânimo. Irmãos, se tem alguém que gosta de abençoar a vida das pessoas, coisas, projetos, sou eu. Às vezes eu até erro, irmãos, fazendo isso. A pessoa chega: pastor, estou querendo abrir uma loja, um empreendimento, um negócio, assim, assado. Às vezes ele está dando um passo maior que a perna, queridos.
E a palavra é para, querido, pensa bem, o momento econômico, o dólar. Eu falo que nada, vai varão valoroso, Deus é contigo, vamos lá, onde que é, vamos orar, vamos ungir, vai crescer, vai expandir, vai multiplicar. Irmãos, a pessoa está pensando em abrir, eu já estou abençoando, abre mesmo, gere emprego mesmo, abençoe pessoas mesmo, e quando você prosperar, não esqueça de onde você saiu, e nem o propósito pelo qual você prosperou. Abraão, você será grandiosamente abençoado, e você será uma bênção. Irmãos, o judeu sabe que ele é abençoado para ser uma bênção, e os judeus são uma bênção para o mundo. Israel, eu vi uma reportagem, em 3 meses a vacina contra o corona gripe já estará sendo aplicada, e vai abençoar o mundo, amém, irmãos? 3 meses é a perspectiva humana, mas do jeito que Deus abençoa aquele povo, eu não duvido não, se semana que vem já tiver alguma coisa aí, irmãos, amém? Queridos, é o que Deus faz, nós somos chamados, amém, para dar vida, para curar feridas, para pacificar. Nós somos chamados não para ferir, mas infelizmente, deixa eu dizer algo para você, não deveria ser assim. Eu encontro pessoas todos os dias, e aí, queridão, tudo bem? Como é que você está? E a igreja? Ah, pastor, não estou mais lá. E você está onde? Em lugar nenhum. Por quê? Porque eu me decepcionei com o pastor, com o discipulador, com o irmão, com fulano, falou mal de mim, colocou na internet, colocou no Facebook, falou isso, aquilo outro. Irmãos, não deveria ser assim. Que isso nunca aconteça com essa igreja, amém? Que isso nunca aconteça com você. Mas, se acontecer, eu quero que você saiba, Pedro estava ferindo, mas ao lado de Pedro estava Jesus, curando. Maridos não foram feitos para ferir. Jesus disse, vós, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pais, não provoquem a ira aos vossos filhos, não os irrite. Irmãos, nós fomos chamados para cuidar, para proteger. No Novo Testamento existem pelo menos 50 vezes o verso, a palavrinha, trazendo uns aos outros, amai uns aos outros, ensinai uns aos outros, orai uns pelos outros, servir uns aos outros, perdoai uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou. Mas eu aprendo nesta noite que discípulos, infelizmente, ferem, não porque são discípulos, mas porque são gente, porque não deixaram o Senhor trabalhar totalmente na vida deles. E eu oro e falo, Senhor, guarde o meu coração, guarde o meu coração. Irmãos, quando Jesus dá aquele grito, basta, ei, Pedro, você está louco, guarda a espada, chega. Jesus está reprovando uma atitude covarde, irmãos. Por que Pedro não foi para perto do soldado romano? Aquele grandão, fortão, lutador de UFC. Foi para Malco, né? Servo do sumo sacerdote, estava com a Bíblia na mão. Por que ele não foi mexer? Irmãos, Jesus não apoia covardia. Jesus não gosta de covardes. E geralmente, irmãos, você pode olhar o valentão, a história do valentão, é o cara que bate no mais fraco, ou na mais fraca. Quando pega um maior que ele baixa a bola, né? Às vezes o cara está dirigindo, vê que é a mulher que está dirigindo, irmãos, aí cresce, buzina, xinga. Eu quando vejo que é a mulher, irmãos, eu falo, Senhor, perdoa. Elas não sabem o que fazem. Estou brincando, irmãos, estou brincando. Mas é fácil, né? É fácil, irmãos, se prevalecer contra o mais fraco, espancar crianças. Jesus está falando, ei, Pedro, que história é essa, rapaz? Não foi isso que eu ensinei para você, não. Os covardes não herdarão o reino de Deus. Vire homem, Pedro. Basta. Chega.
guarde a sua espada. Aliás, jogue-a fora. Sabe por que Pedro feriu, irmãos? Porque o texto diz que ele trazia uma espada. Se ele não tivesse espada, ele não teria ferido. Nosso maior desafio, irmãos, é que Deus tire as espadas do nosso coração, da nossa boca, da nossa mente, que Ele nos desarme por completo, amém? O maior desafio é que às vezes nós nos armamos, olhamos para uma pessoa, esse camarada é metido, hein? Essa mulher é metida, esse camarada deve ser chato, esse deve ser isso, esse deve ser aquilo, e nós já nos armamos. E quando começamos a nos relacionar, nós percebemos que não tem nada a ver, querido. E mesmo que se for, nós temos que aprender. A Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros em amor. É isso, basta. Jogue a espada fora. Eu aprendo que Jesus não aprova crentes armados, não autoriza o porte de arma para cristãos. Se desarme. A nossa arma, a nossa bandeira é o amor, amém? Troque de arma, Senhor, feriremos a espada. Pedro não esperou nem a resposta, já puxou a espada e tchá. Jesus falou, na hora que Jesus olhou a cena, irmãos, que ele entendeu o que estava acontecendo, ele falou: gente, pelo amor de Deus, basta, chega. Não é assim que eu ensinei vocês esses 3 anos. Aí, irmão, se levanta um Porta dos Fundos, né? Faz um documentário, uma bobagem de Natal. Fala que Jesus era um homossexual. Faz insinuações. Aí como nós ficamos? Irmãos, quando eu vi, eu fiquei como Pedro. Eu já peguei a espada, quase que eu quebro o computador, irmãos. Desgraçados. Que barbaridade, irmãos, está em nós essa atitude de Pedro. Aí teve um que teve coragem, foi lá, pegou e jogou fogo, irmãos, no escritório deles. E vamos fazer abaixo-assinado, e vamos isso, e vamos proibir, e vamos cancelar a Netflix, e vamos fazer aquilo, vamos defender Jesus. Todo mundo com a espada na mão. Aí Jesus falou: os meus discípulos, pode deixar que eu sei me defender. Eu venci a morte, eu venci o diabo, eu sou rei de todo o universo, eu estou vivo e reinando eternamente para sempre. Eu sei me defender, é eu que os defendo, é eu que os defendo. Vocês não precisam me defender, vocês só precisam amar as pessoas. Vocês só precisam dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não sabem porque são ignorantes, pastor. Fábio Pochá é um homem inteligentíssimo, muito inteligente. Não, irmãos, não sabem o que fazem, justamente por ter essa natureza pecaminosa, essa natureza animalesca, essa natureza, irmãos, terrível, essa natureza carnal, quase que diabólica. Martin Luther King disse: o homem já aprendeu a voar como os pássaros, já aprendeu a nadar como os peixes, mas ainda não aprendeu a viver como gente. Por isso que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, não sabem. Ainda mais, irmãos, quando tem a psicologia de massa envolvida, né? As maiores arruaças, vandalismos acontecem quando grupos se reúnem. Sozinho a pessoa não tem coragem de fazer aquilo, mas se um der uma pedrada, um jogar uma pedra no vidro, atear fogo, o outro também vai, e sai quebrando tudo. Irmãos, há uma ação animalesca que só o Evangelho pode dominar, só o Evangelho pode consertar e colocar as coisas no lugar. Amém? Discípulos podem ferir, não deveria ser assim, mas acontece. Jesus não aprova essa atitude. Jesus disse: basta, chega, jogue a sua espada fora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pense nas pessoas ou na pessoa que você tem certa barreira.
e busque a raiz dessa barreira. Geralmente, irmãos, comigo é assim. Quando eu tenho uma dificuldade com a pessoa, é porque alguém já fez um comentário depreciativo dessa pessoa para mim. É porque alguém já falou mal, já fez algum comentário negativo. E aí aquilo já criou um pré-conceito na minha mente com relação à pessoa, com relação a religiões. Todo ano eu participo da formatura do ângulo, do culto ecumênico. Irmãos, eu sou amicíssimo do diácono, e todo ano nós nos encontramos. Nosso ponto de encontro é na formatura do ângulo. Chega, né, no final do ano ali, a gente vê, se abraça, conversa. Pastor, você participa? Faço, claro que faço. Irmãos, pregar, a Bíblia fala, pregue a tempo e fora de tempo. São nossos irmãos. Irmãos, são pessoas que são alvos do amor de Deus. E é o meu amor, é a minha aproximação que vai fazer a diferença. Agora eu quero dizer para você que foi ferido, que está aqui, nós vamos finalizar. Quero dizer algo para você, que se você se sente um malco nessa noite, se alguém em algum momento da sua vida decepou a sua orelha, eu quero dizer que o Rei de todo o universo está aqui nessa noite, que o Rei de todos os reis está aqui hoje, e eu quero dizer que o seu poder não acabou. Ele é o mesmo hoje, o mesmo que foi ontem, é hoje e será eternamente. Ele tem poder para salvar, tem poder para curar, tem poder para perdoar, para estancar toda a hemorragia. Sim ou não, irmãos? Tem. Quantos aqui se lembram da mulher que há 12 anos padecia daquele fluxo de sangue? Que história linda. Se tão somente eu tocá-lo, serei curada. Eu só preciso de um toque. Imagine se ele tocar você nessa noite. Malco se desesperou e falou: meu Deus, e agora? O que vai ser da minha vida? Jesus falou: calma, Malco, eu estou aqui. Calma, eu estou aqui. Os discípulos certa vez estavam desesperados, porque o barco estava afundando, uma tempestade enorme, ventos soprando de todo lado, e eles foram e falaram: Senhor, o Senhor não está se importando, porque nós estamos morrendo. Jesus falou: claro que eu me importo. Vento, pss, mar, pss, quero dormir, estou cansado. Aí o mar e o vento: quem é esse? Quem é esse que o vento e o mar lhe obedecem? Esse é aquele que nos ama, que morreu na cruz do Calvário para mudar a nossa história e para nos dar dias melhores, uma vida muito melhor, maravilhosa e magnífica. Está por vir, está pela frente. É Ele, o Rei de todos os reis, amém? É Ele. O que é uma orelha para Jesus? Talvez a sua alma esteja com a hemorragia há anos. Talvez você se lembre daquela cena, daquela palavra, daquela atitude, daquilo que lhe feriu, e isso lhe dói. Talvez você não ama mais seu cônjuge por causa de uma palavra, não amava, talvez a paixão, ela se apagou, aquele amor, aquela admiração foi embora. Mas deixa eu dizer algo: o Rei de todos os reis, o médico de todos os médicos está aqui. Ele pode fazer com que se torne melhor do que antes. Ah é, pastor? Lembra do vinho lá em Caná da Galileia? O mestre Sala tomou e falou: peraí, esse vinho aqui é melhor que o outro que estava sendo servido. O melhor está por vir sempre, quando Jesus está agindo, irmãos. Amém? Ele quer curá-lo, quer libertá-lo. Ele quer tirar você do vitimismo, porque às vezes, irmãos, nós
encontramos consolo no vitimismo. Eu não venci na vida, eu não formei, eu não fui alguém, porque meu pai não me apoiou, meu marido não me apoiou, minha esposa não me apoiou, meu pastor não me apoiou, porque me maltrataram, porque fizeram isso, fizeram aquilo outro. Por isso eu estou sem orelha, eu estou morrendo, eu não saí do lugar, por causa de Pedro, que pegou a espada. A história, pastor Denis, do doutor Micaías me surpreende. Eu acho linda a história daquele menino. Ele foi ministrar sobre paternidade na nossa igreja, e ele contou a sua história, irmãos. Quando ele terminou a ministração dele, eu peguei o microfone e falei: gente, esse menino é médico. Ele falou: não, pastor, eu não quero misturar as coisas. Eu falei: não, as pessoas têm que saber. Não é um drogado, não é um revoltado, não é uma pessoa que fica se vitimando, porque o pai abandonou, porque o pai era alcoólatra, era drogado, maltratou, abandonou os filhos, deixou sozinho na vida. Não, irmãos, tinha tudo para dar errado, mas deu certo, porque Jesus curou a sua orelha direita, curou a ferida da alma. Amém? Eu fico imaginando o Malco, irmãos, no dia da sua formatura, quando o sacerdote, ou o sumo sacerdote, aspergiu sangue sobre a sua orelha direita. Você consegue tentar imaginar o que ele pensou naquele momento? Você consegue tentar imaginar? Eu sou um sacerdote por causa de Jesus. Eu só estou aqui por causa de Jesus. Se não, irmão, se não fosse Jesus, ele não estaria ali. Sabe por que eu sou um pastor hoje, irmãos? Por causa de Jesus. Porque ele pegou as orelhas e foi colocando todas as coisas no seu devido lugar. Queridos, Ele está aqui nesta noite para colocar em ordem a nossa vida, para estancar toda a hemorragia e para mudar a nossa história. Já está mudando, mas vai continuar fazendo. Vamos ficar em pé? Aleluias. Desculpa, irmãos, desculpa, senta, desculpa. Vamos ensinar aquela música para eles? Eles vão cantar uma música, eu quero que você preste atenção na letra, tá bom? Depois a gente levanta e ora. Enquanto isso, vai falando com Deus, vai perguntando: Senhor, o que precisa ser curado na minha vida? Eu quero que o seja, em nome do Senhor Jesus. Não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha perdoar. Ensina a oferecer perdão e parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação.
acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar, posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, Sim, Deus. perdoar, Sim, é verdade. posso amar, Sim, é verdade. perdoar. Nós podemos, porque a quem muito é perdoado, muito ama. Aleluia. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Queridos, às vezes o apelo ele pode ser limitador para algumas pessoas. Como assim, pastor? Dá a impressão que quem não atende o apelo não vai ser abençoado ou não quer a bênção. Não. Mas eu tenho um costume na comunidade que eu pastoreio. Nós temos uma cruz no centro. E eu sempre convido as pessoas dizendo assim: venha deixar aos pés da cruz tudo que está no seu coração. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas apresente diante dele. E eu gostaria de convidar quem quiser. Nós vamos orar por todos e com todos. Mas quem quiser se aproximar da cruz, num sinal de rendição: Senhor, eu quero colocar a minha vida, eu quero essa hemorragia estancada hoje, eu quero essa orelha restaurada hoje, eu quero esse trauma curado hoje, eu não quero ficar com eu quero perdoar a pessoa que feriu. Senhor, eu quero jogar a minha espada fora, eu tenho ferido, eu tenho maltratado as pessoas, porque elas pensam diferente, têm ideologias políticas diferentes. Eu quero jogar fora hoje. E o Senhor Jesus que está aqui, irmãos, Ele vai passar curando, vai passar perdoando, vai passar restaurando. Então quem quiser vir orar aqui comigo, vem aqui à frente. O pastor Denis também vai estar aqui orando. Agora, se você quiser ficar no seu lugar, não tem problema, nós vamos orar do mesmo jeito. Mas se você quiser vir, se aproximar aqui, saia do seu lugar. Nós vamos orar, impor as mãos sobre a sua vida. Jesus, Ele fazia isso. Ele colocava as mãos sobre os enfermos. Ele levantava as mãos para abençoá-los. Isso, algumas pessoas estão vindo. Você pode vir. Vai falando com Deus. Essa noite é uma noite que Deus vai marcar a sua vida. Deus vai marcar a sua história. Noite de cura. Noite de restauração, de libertação. Quando bater aquele nervosismo, você vai lembrar: devo guardar a minha espada, devo jogá-la fora. Quando vier aquela impaciência,
quando o diabo fazer você lembrar daquilo que dói, dos maus tratos da vida, você vai dizer: eu já fui perdoado, Jesus já restaurou minha orelha, eu não vou ficar remoendo mais isso, é para frente que eu vou. Eu me recuso a viver enjaulado, encarcerado, porque me machucaram. Minha vida não vai parar, assim como a vida de Malco não parou, a sua vida não vai parar, assim como a vida de Pedro não parou, a sua vida não vai parar. É para frente que nós vamos, queridos. Podem vir, podem vir, podem vir, nós vamos orar. Nós estaremos orando neste momento. Aleluias. Se você quiser receber um toque, receber um abraço, vou pedir para a pastora Vanessa, se quiser vir também orar aqui, tocando, abraçando as irmãs. É muito importante esse momento. Aleluias. Posso amar, perdoar, consolar. Senhor, em nome do Senhor Jesus. Igreja, coloca a mão no seu coração, vai falando com Deus. Está um ambiente propício para isso. Pode aí levantar a sua voz, ou falar baixinho, do jeito que você se sentir melhor, mas não fique alheio a esse momento. Peça para Deus curá-lo, para Deus restaurá-lo, estancar agora toda a hemorragia, restaurar toda a orelha ferida. Seus sonhos não terão fim. Seus sonhos, Deus está colocando uma vírgula, a sua história continua. Se disseram que você não podia, Deus está dizendo que você pode. Se disseram que você não conseguiria, Deus está dizendo que você consegue. Se disseram que você não faria, Deus está dizendo que você irá fazer, porque Ele é Deus na sua vida, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Recebe a cura, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai tocando as orelhas feridas, cortadas, maltratadas. Senhor, perdoa os que feriram, perdoa, Senhor, os que maltrataram, perdoa, Senhor, aqueles, Pai Santo, ó Deus, que usaram a espada indevidamente, erroneamente. Pai, em nome do Senhor Jesus, vem derramar perdão e graça nesta noite. Perdão e graça, faz chover sobre nós, perdão e graça. Vai, Senhor, restaurando lares, que haja perdão sobre lares, sobre famílias, que os pais perdoem filhos, que filhos perdoem pais, que o marido perdoe a esposa, que a esposa perdoe o marido. Ah, Senhor, que o funcionário perdoe o patrão, que o patrão, Senhor, a Deus, saiba perdoar esse funcionário, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, não deixe essa pessoa ficar ouvindo essa voz, a voz do maltrato, a voz do desprezo, a voz do abandono, mas que ela possa ouvir a voz do Senhor Jesus hoje, dizendo: eu te curo, eu curo a sua ferida, eu curo a sua vida, eu restauro todas as coisas, eu te dou novos planos, novos projetos. Aleluias, aleluias, aleluias. Coloque a mão no seu coração e repita comigo, diga assim: Pai, Senhor, nesta noite eu recebo cura em meu coração, cura sobre a ferida, sobre a área da minha vida que foi machucada, que está sangrando, que não me deixa seguir em frente. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor está aqui nesta noite, assim como estava ao lado de Malco, e assim como o Senhor o curou, cure-me também, em nome do Senhor Jesus. Senhor, me ajuda a jogar fora toda a espada, toda arma que fere, seja ela verbal, virtual,
física, em nome do Senhor Jesus. Eu andarei desarmado, eu troco a minha espada pela bandeira do Senhor. A tua bandeira é o amor que cobre multidão de pecados, é o amor que dá esperança, que dá paz e que atrai o teu perdão. Muito obrigado, Senhor. Me ensina a ser uma pessoa melhor, para a tua glória e para o teu louvor. Assim eu oro, agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Ainda em pé, queridos, eles vão voltar para o seu lugar, mas vamos continuar em pé. Eu quero convidar a Fernanda, o Vitor e o Hugo que vem aqui à frente. Nós queremos agradecer a essa família, louvar a Deus por esse momento. E depois que nós encerrarmos aqui a nossa celebração, você pode ir ali ao salão para buscar o seu filho. Eles não virão aqui. Nós temos uma equipe de mais ou menos 30, 40 pessoas que estão lá cuidando deles. Então você vai ali, a equipe estará posicionada para entregar o seu filho, a sua filha. Assim que encerrarmos, você pode ir lá para pegá-los, tá bom? Pastor Marcos, Fernanda, Hugo e Vitor, essa família abençoada. Hoje é aniversário da Fernanda. Nós já cantamos parabéns para ela na hora do almoço, mas nós gostaríamos de entregar um presente muito especial para vocês. A Vanessa vai entregar agora um presente de aniversário que nós fizemos aí para vocês. Isso. Que Deus abençoe. Vamos dar uma salva de palmas a essa família abençoada. Fernanda, Pastor Marcos, obrigado. Que Deus prospere e frutifique o ministério de vocês. E esses profetas do Senhor também sejam uma bênção onde quer que eles passarem. Obrigado por servir conosco, por dedicar tempo para estar com a gente aqui. E que Deus possa abençoar o retorno, a volta, a igreja e a família de vocês poderosamente. Vamos estender as mãos para cá, queridos. Pai, obrigado por essa noite. Nós te agradecemos pela vida do pastor Marcos, a Fernanda, o Vitor e o Hugo, toda essa casa que o Senhor nos dá o privilégio de conhecer e de receber do Senhor. Palavra e ministração aqui nesse lugar. Que o Senhor guarde a viagem, o retorno, abençoe o ministério do teu filho e que o Senhor possa frutificá-los em toda boa obra. E que a tua igreja possa também ir em paz na tua presença e que nós possamos nos lembrar cada dia: quem anda com Jesus não precisa carregar espadas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa semana. Terça-feira a nossa igreja provavelmente já vai estar pronta. Conto com você aqui às 20 horas, lições de um sonhador, tá bom? Quem anda com Jesus não precisa de espada. A gente pode cumprimentar um ao outro aqui. Deus te abençoe.